A juíza de direito Kaline Labres de Santana do Livramento está inovando para o casamento coletivo deste ano na cidade. É que a cerimônia que vai acontecer no mês de setembro será em um CTG, Centro de Tradições Gaúchas, e inclui casais homossexuais. E sobre este assunto nós vamos conversar agora com o nosso convidado, que é o vice-presidente administrativo da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a Júris, o juiz Gilberto Schaefer, a quem temos o prazer de receber aqui no Justiça Gaúcha. Bem-vindo, e nós vamos hoje falar de um tema que, em um primeiro momento, está causando bastante polêmica. Eu lhe pergunto, seria pelo ineditismo, pela atitude de vanguarda da juíza? Qual a sua leitura? A primeira questão que é importante nós frisarmos é que a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, entre homossexuais, foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o Supremo fez uma leitura do ordenamento jurídico brasileiro e o Supremo disse que quando a Constituição, quando o Código Civil se refere à família formado por um homem e uma mulher, ele não estaria excluindo pessoas do mesmo sexo. Ele só estava fazendo um reforço dizendo que naquele caso era família, mas que isso não excluía as outras possibilidades de formação familiar. Então o Supremo fez isso e fez isso afirmando o princípio da igualdade. Então o centro da decisão do Supremo justamente é afirmar a igualdade e mais ainda, afirmar a não discriminação. Ou seja, você não pode distinguir casais do mesmo sexo que queiram formar as suas uniões, as ditas uniões homoafetivas. Então o Supremo afirmou a liberdade das pessoas constituírem as suas relações e que o ordenamento jurídico, com base no princípio da não discriminação, deve justamente acolher essas pretensões. A partir dessa decisão do Supremo, o Conselho Nacional de Justiça, que do ponto de vista administrativo é o órgão, vamos dizer assim, que conduz a administração de toda a justiça no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça disciplinou a possibilidade de realização de casamentos homossexuais em todo o Brasil. Então, a questão, vamos dizer assim, do casamento homossexual, ele já está definido a partir desta decisão do Supremo e a partir desse disciplinamento do Conselho Nacional de Justiça. Bom, o Judiciário, de tempos em tempos, cada comarca realiza casamentos coletivos. Ora, como hoje o casamento tanto pode ser de casais heterossexuais como de casais homossexuais, nesses casamentos coletivos são realizadas as duas, vamos dizer, não há vedação em razão da orientação sexual. É o que, de certa forma, ocorre lá em Santana do Livramento, nessa primeira parte. E já houve, inclusive, casamento realizado lá, coletivo, onde participaram casais, oriundos de uma união homoafetiva. Exatamente. Agora, a polêmica nessa edição do mês de setembro se encaminha pelo local, que vai ser em um CTG, em um Centro de Tradições Gaúchas. O senhor acredita que é por isso justamente que está acontecendo essa grande repercussão? Vejam, geralmente essas cerimônias, até por serem grandiosas, pelo número de pessoas que envolvem, elas envolvem um local amplo. Muitas vezes ele é realizado em locais públicos, tá? Em locais do próprio Poder Judiciário ou, vamos dizer assim, cedidos por outros órgãos públicos. Agora, esse casamento, como já foi em outras ocasiões, ele é realizado num local aberto ao público, o local é privado, é num CTG, e o convite foi feito aos CTGs locais e evidentemente que um deles aceitou. Mas aí houve uma disputa entre esses órgãos, tá? E realmente isto parece ser o centro da polêmica. Eu acredito que
estes órgãos também com o tempo eles vão se vazar, porque eu não acredito que eles vão se tornar refratários numa ideia simples, que é a ideia de igualdade e a ideia de não discriminação. Toda a nossa tradição, e aqui eu só faço um registro para fazer essa análise, toda a nossa tradição, a tradição rio-grandense, a tradição gaúcha, é no sentido de superar certas práticas. E eu digo que, com toda certeza, nós superamos práticas escravocratas, nós superamos práticas de machismo e nós vamos superar também essa prática em todo o nosso estado, e isso é importante do ponto de vista político, nós vamos superar uma prática que possa ainda ter algum viés de não igualdade. Tenho certeza que vai ocorrer uma evolução dos costumes, como ocorreu em outra época. Basta lembrar para as pessoas se recordam, dizer que uma mulher era desquitada anos atrás era algo pejorativo. Era uma mancha, não é? Era uma mancha que pesava sobre toda a moral da pessoa e a pessoa tinha, às vezes, dificuldade de se inserir socialmente. Hoje, a pessoa ser divorciada, separada judicialmente, isso já não é mais nenhum obstáculo social. Então, nós estamos trabalhando no sentido de aumentar o espaço também de liberdade das pessoas, de assunção das autonomias, e isso é importante do ponto de vista do direito. Sem dúvida, garante o direito de todos os cidadãos, sejam maiorias ou sejam minorias, mas todos têm que ter os seus direitos garantidos. Exatamente. Aqui está uma função de que nesta questão que vale é o princípio da igualdade. Então, eu vou proteger, no fundo, algo que é inerente a todos, a liberdade das pessoas organizar sua vida afetiva. Né? Agora, nós estamos acompanhando, assim, uma série de críticas que vem recebendo essa juíza de direito, a Karine Labres, que é lá da comarca de Santana do Livramento, e eu lhe pergunto, essas manifestações preocupam a justiça? Qual o papel da justiça nesse sentido e nesse momento? Não, a justiça está tranquila no seguinte sentido. A questão do casamento homossexual é algo que está consagrado... Está garantido. Está garantido, está consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, está consagrado pelo CNJ, então uma prática, vamos dizer assim, que já está se sedimentando, né? Então não há discriminação. E o segundo passo, agora sim, que é, vamos dizer assim, do juiz, é estimular a própria sociedade a vencer as barreiras iniciais. É papel do juiz também? Esse talvez seja um papel interessante que a juíza assumiu. Ela está sendo, no bom sentido do termo, um agente de transformação social. Um agente político que ela poderia ter feito essa cerimônia dentro do fórum, mas ela, justamente para que as pessoas tenham, vamos dizer assim, a dimensão simbólica do que é um casamento, de tudo que está por trás disso, buscou um espaço coletivo mais amplo, e nesse espaço coletivo mais amplo disse, olha, só que nós, do Judiciário, quando fizemos os casamentos, nós não discriminamos em virtude do sexo. E aí eu só posso parabenizar esse patrão do CTG, e vejo, que eu acredito que não seja um patrão sozinho, que seja um grupo. Então tem que parabenizar esse grupo. Toda a patronagem, exatamente, né? Santana do Livramento, pela coragem, nesse momento histórico, de assumir essa bandeira. E eu tenho certeza que isso realmente, se existe uma tradição farrapa, que é a tradição republicana, que estava lá no seu bojo, isso reflete também nessa coragem, né? Nós compreendermos os novos tempos. Certamente, num CTG hoje, não se trata mais pessoas por questões raciais como se tratava no início da história do Rio Grande do Sul, né? Até se nós olharmos a Revolução Farrapa, você tinha uma ideia escravocrata que o Rio Grande do Sul fazia parte do Brasil. Então, é uma evolução nesse ponto. Então, nós temos que saudar também esta patronagem do CTG que teve esta coragem. Bom, o casamento está marcado para setembro, para o mês de setembro, em Santana do Livramento, em um CTG, e há a inscrição de um casal.
que esperamos que não desista, que viva a sua alegria, viva a sua liberdade de mostrar para todos que quer ser unido, porque o direito tem que garantir isso, o direito tem que garantir a liberdade das pessoas. Olha, foi um prazer recebê-lo aqui no programa Justiça Gaúcha e tratar de um assunto bastante polêmico, mas que, sem dúvida, o senhor trouxe muitas respostas para a população do Rio Grande do Sul. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, à disposição. Nós agradecemos a presença do vice-presidente administrativo da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, Gilberto Schaefer, e o programa Justiça Gaúcha de hoje fica por aqui. Sempre lembrando, se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail, é imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.